Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O presidente Jair Bolsonaro assina projeto de lei para enfrentar o coronavírus no Brasil. Câmara e Senado chegam a acordo para a comissão que vai discutir a reforma tributária. O presidente Donald Trump confirma que ordenou o ataque que matou o líder da Al-Qaeda. Tudo isso agora no Jornal da Record. Oferecimento Ágora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora à noite o projeto de lei que estabelece as medidas sanitárias para o enfrentamento do coronavírus no país. Quem tem as informações direto de Brasília é a Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. Oi, Lúcio, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, só lembrando, esse projeto tramitou super rápido, ele chegou na Câmara na terça-feira, seguiu para o Senado e agora, nesta sexta-feira, será publicado como lei no Diário Oficial da União. Enquanto isso, os 2 aviões da Força Aérea Brasileira podem chegar na China a qualquer momento, onde cerca de 30 brasileiros vão embarcar de volta ao país. Ao chegarem aqui, eles vão ficar hospedados no Hotel de Trânsito da Aeronáutica, em Anápolis, Goiás, por 18 dias, que é o período da quarentena. Agora à noite, na tradicional transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro disse que autorizou a liberação de 10 vagas nos aviões brasileiros para cidadãos da Polônia ou da América do Sul que desejarem sair de Wuhan, que é o epicentro do coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a chegada dos brasileiros e também cobrou do secretário estaduais de saúde, planos de prevenção e assistência, caso o coronavírus entre no Brasil. Vamos ouvir. O plano é um plano que ele vem desde a parte de vigilância, como que você vai fazer com as suas fronteiras, aeroportos, portos. Cada estado tem uma peculiaridade. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira com os demais países e um mundo de oceano na nossa frente. As pessoas falam muito do carnaval, as pessoas vão para a rua. Olha a quantidade de cruzeiros que vão chegar no litoral brasileiro. São situações que cada estado, a gestão da regulação do sistema, quer dizer, quando eu tenho os pacientes, a maioria vão estar na atenção básica, são resfriados comuns. Grande maioria, quase 90% dos casos vão ser resfriados que se autorresolvem. Aí, quando esse paciente tem algum tipo de percepção de que o resfriado está sendo maior do que normalmente o aconselhamento é domiciliar e monitoramento domiciliar, e somente uma fração da fração vai usar um eventual sistema hospitalar. E é com esse cenário que cada estado, cada município vai fazer o seu cálculo. Eu queria te perguntar a expectativa para a chegada dos brasileiros. No sábado, o avião chega, eles entram para dentro da base, não tem visita, não vai ter nada nesse sentido. Vamos deixar as pessoas, isso é um período, essas pessoas estando assintomáticas, com todas as precauções que elas estão tomando propriamente nos seus núcleos familiares lá, eu acredito que elas vão chegar, vão passar esses dias, vão ser dias chatos, porém vão ser dias que elas sabem que elas vão, dia tal eu saio, acabou, retomo minha vida normal. É isso que eu acho que vai ser bom para eles, a cabeça deles vai ficar melhor, vai estar mais perto da família, vai estar no Brasil. E eu acredito que vai dar tudo certo. No Japão, mais de 41 casos de coronavírus foram confirmados num cruzeiro mantido em quarentena. O número de infectados já chega a 61. Vamos conversar com a correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy. Cíntia, esse número tem crescido e pode aumentar ainda? Oi, Lúcio, boa noite a todos. Segundo o Ministério da Saúde japonês, o resultado dos mais de 270 exames já saiu. Por isso, a expectativa é que esse número não suba. Apesar disso, o Japão confirmou que o período de 14 dias em isolamento foi mantido. Entre os contaminados, além de japoneses, estão americanos, canadenses e pelo menos um neozelandês e um taiwanês. O Japão é o segundo país com mais casos de coronavírus depois da China. Já são quase 90 pessoas doentes. Ao redor do mundo, já são 638 mortos e mais de 31 mil pessoas infectadas. Lúcio. Obrigado, Cíntia.
A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou a devolução de quase 670 milhões de reais recolhidos na Operação Lava Jato para o governo do estado do Rio e para a União. Como será a divisão desse dinheiro? Quem conta pra gente é o Pedro Paulo Filho, do Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Olha, a maior quantia vai ficar com a União. Serão cerca de 460 milhões para o governo federal. O restante, quase 210 milhões, vai ser repassado ao estado do Rio. Todo esse dinheiro foi recuperado de colaboradores da Lava Jato na Operação Calicut. A Calicut foi a investigação que levou à prisão o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e que ajudou a revelar um esquema milionário de corrupção no Rio de Janeiro. Essa é a segunda vez que o governo fluminense recebe dinheiro da Lava Jato. Na primeira, em 2017, 250 milhões foram liberados para pagar o 13º dos servidores. Lúcio. Dinheiro muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. E a Prefeitura de São Paulo recebeu um depósito de quase 35 milhões de reais direto da ilha de Jersey, um paraíso fiscal no Reino Unido. Giovana Rizardo, boa noite. Qual é a origem desse dinheiro? Oi, Lúcio. Boa noite para você, boa noite a todos. O dinheiro foi confiscado de contas que seriam do ex-prefeito Paulo Maluf. Isso representa só 10% do montante total dos 344 milhões de reais que teriam sido desviados na gestão dele. Olha, o ex-prefeito e ex-deputado está com 88 anos. Ele cumpre pena de quase 8 anos em regime domiciliar pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo a promotoria, a família de Maluf movimentou cerca de 230 milhões de dólares em Jersey. Desse total, 92 milhões teriam sido repatriados no fim dos anos 90. Paulo Maluf sempre negou ter contas no paraíso fiscal de Jersey. Lúcio. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a extradição de Carlos Garcia Juliá para a Espanha. A gente volta agora para Brasília com Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio. Por que ele foi extraditado? Olá, Lúcio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Ele foi condenado pela Justiça Espanhola a 193 anos de prisão por ter participado de um atentado terrorista, conhecido como o Massacre de Atocha, em 1977. A extradição foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado. Juliá chegou a ser preso e cumpriu pelo menos 14 anos de prisão lá na Espanha. Mas quando conseguiu liberdade condicional, acabou fugindo para a América do Sul. O espanhol, a gente relembra, foi preso em dezembro de 2018 em São Paulo. Lúcio. Obrigado, Clébio. A Câmara dos Deputados e o Senado chegaram a um acordo para criar a comissão mista especial que vai discutir a reforma tributária. Esse assunto deve provocar muita discussão esse ano. Vamos voltar com a Raquel Vargas lá em Brasília. Raquel, quando deve ser instalada essa comissão? Olha, Lúcio, pelas informações do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, a comissão deve ser instalada já na semana que vem. No início, havia um impasse aí sobre quantos parlamentares iriam compor o colegiado. Mas Alcolumbre e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegaram a um consenso de que 20 parlamentares de cada casa são suficientes para discutir essa matéria. Bom, tanto na Câmara quanto no Senado tem propostas de emenda à Constituição diferentes sobre a reforma tributária. As duas casas propõem a extinção de diversos tributos que incidem sobre bens e serviços que seriam substituídos por um imposto único sobre valor agregado. Mas a expectativa é que o governo envie um texto ainda para complementar o que deputados e senadores sugerem. Representantes do Executivo também devem participar dessa comissão. Lúcio. E a Raquel também tem informações sobre a campanha do governo federal que tem como objetivo evitar a gravidez na adolescência. Não é isso, Raquel? Isso mesmo, Lúcio. Eu conversei com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e no bate-papo bem descontraído, ela comentou esse e outros projetos. Vamos ouvir. Essa semana está no ar a campanha de prevenção à gravidez. Nós temos uma lei que estabelece que essa primeira semana de fevereiro nós temos que fazer uma campanha nacional de prevenção à gravidez. Então, o que está no ar é essa campanha. Mas nós estamos também construindo um programa de prevenção
ao sexo precoce. Então, a gente está trabalhando hoje a gravidez precoce, a prevenção de gravidez precoce, e já estamos dando start a um programa nacional que a gente vai estar lançando de prevenção ao sexo precoce. Ou seja, adiar o início da vida sexual. Adiar o início da relação sexual. Falou-se muito, né, que seria um programa de abstinência, que a ministra ia proibir todo mundo fazer sexo e virou uma confusão. Não é nada disso. Nós estamos trabalhando com foco na criança com menos de 14. A gravidez precoce, ela diminuiu da idade de 15 a 19 anos. Tem caído nos últimos 2 anos. Mas abaixo de 14 anos, a diminuição foi só 27%. Quando eu falo abaixo de 14 anos, eu quero falar de meninas grávidas com 11 anos de idade. Com 12 anos de idade. E essa é uma gravidez de risco, porque corre risco a mãe e o bebê. Então, nós estamos diante de uma questão de saúde pública no Brasil e nós vamos ter que fazer o enfrentamento. Então, qual é o nosso enfrentamento? É trabalhar o máximo as políticas públicas no sentido de elevar essa idade da relação sexual. A média hoje para o menino já está sendo em torno de 12 anos e para meninas 13. Aí você imagina, então eu tenho que só falar do preventivo, dos métodos preventivos? Não. Nós queremos, além de falar dos métodos preventivos, a camisinha, a pílula, nós queremos falar uma outra palavra, reflita. Primeiro a infância, e eu quero lembrar que abaixo de 12 eu estou falando de criança. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que menos de 12 é criança. Então nós queremos falar primeiro a infância, primeiro a adolescência, vamos pensar um pouco, vamos refletir. Então, a gente só quer retardar para que essa média de idade da relação sexual no Brasil suba de novo. Agora, a senhora, vendo a política um pouco mais de perto, percebe que há uma desigualdade de gênero também na política, não só na sociedade, no dia a dia, né, na profissão, mas também na política. Isso incomoda a senhora? Muito. De 513 deputados, nós temos 91 mulheres. Detalhe, é a maior bancada da história. Uhum. Então, assim, a gente gostaria muito que fosse equiparado, fosse igual, meio a meio. Vai ser muito difícil a gente chegar a esse objetivo. Mas nós estamos, esse ano, trabalhando uma grande campanha para a eleição municipal. Nós ainda temos em torno de 1.300 municípios, imagine. 1.300 municípios no Brasil que não tem uma única vereadora. Então, nós vamos lançar agora em março, junto com o TSE e a Câmara dos Deputados, uma mega, super, hiper campanha para a gente trazer o maior número possível de mulheres candidatas. Mas não só ser candidata, a gente quer eleger. Nosso objetivo é que pelo menos uma vereadora em cada município. A causa LGBT é algo que também mexe com a senhora, né? Porque eles acabam sofrendo muita violência. Sim. E na questão da empregabilidade também. E a minha preocupação com a comunidade LGBTI é o seguinte: aqui no centro urbano, as conquistas estão consolidadas. As bandeiras de luta pelo movimento LGBT, elas estão consolidadas. Mas eu estou preocupada com esse membro LGBTI lá da Ilha do Marajó. Como é que está o menino gay lá na Ilha do Marajó? Como é que está o menino gay lá nas aldeias indígenas? Tu já viu o índio gay? Não existe? O que acontece com esses meninos? Como é que está a menina lésbica lá na região ribeirinha? Então, nós queremos buscar essa população em que a política pública nunca foi atrás deles. Nós conseguimos mudar a realidade deles lá ou só aqui dos grandes centros urbanos? Então, nós vamos trabalhar o combate à violência a essa comunidade em áreas que nunca foram combatidas antes. Uma outra preocupação, no segmento tem as travestis. As travestis são as que mais sofrem violência, porque elas estão mais expostas na rua. E por que a travesti está na rua? O que nós ouvimos quando a gente está com ela, eu tenho um trabalho muito grande com travestis há muitos anos, algumas falam que o que sobra para elas é só a rua. Porque, olha, e se você for pensar, elas têm uma certa razão. Uma lésbica consegue emprego fácil, um transexual, uma trans, um gay. Sim. Mas a travesti, ela tem um estereótipo, ela tem um corpo diferente. E ainda há preconceito em dar emprego para ela. Então, nós estamos indo para a rua para fazer um grande curso de capacitação com elas. Mas nós não vamos chegar lá e ensinar todo mundo a ser cabeleireira. A travesti que está lá na Amazônia, qual é a necessidade do emprego daquela região? Nós vamos trabalhar
profissionalização na área que a região está precisando de emprego. Então, nós vamos capacitá-las e conversar com as empresas para a empregabilidade para esse público tão vulnerável. Agora eu queria que a senhora fizesse um balanço do que a senhora espera para os próximos anos de governo. Nós estamos, de fato, focados na erradicação da violência contra a criança. A gente precisa fazer um pacto no Brasil pela defesa da infância, mas um pacto de verdade que venha todo mundo. E nesse tema, proteção da infância, a gente vai ter que esquecer nossas diferenças religiosas, políticas, partidárias, ideológicas, e vai ter que vir todo mundo. Rogério Marinho é o novo ministro do Desenvolvimento Regional. A nomeação dele foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Marinho atuava como secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e liderou a reforma da Previdência. Quem deixa o ministério é Gustavo Canuto, que agora vai comandar a empresa de tecnologia e informações da Previdência Dataprev. E o presidente Jair Bolsonaro deu um recado para ministros que usarem os cargos como trampolim político. Qualquer ministro que, porventura, queira aí usar o ministério, em vez de atender o Brasil, atender seu estado, seu município, está fadado a levar um cartão vermelho. Eu não vou confirmar o que você falou aí. Mas, em havendo, e outra coisa, os ministros sabem que eu fico ligado no que for possível, em quase tudo, percebendo, não conta com a minha simpatia, até porque eu sempre falei que quem se preocupa com política, começar a se preocupar com política, não vai dar certo. Direito de avião, sou eu, o vice e os ministros. Quando o ministro está de férias ou está doente, assume ali o interino não vai usar avião. A não ser que chegue aí, em casos excepcionais, passando pelo ministro da Defesa. O ministro da Defesa é ministro igual a ele. Não deixa de ser ministro, mas para evitar problemas. Eu sei que os estados estão em seríssimas dificuldades. Agora, mais dificuldade que o estado é o povo, que não aguenta mais pagar R$ 5,50 da gasolina. Ou o caminhoneiro pagar R$ 4,00 no dólar diesel. Tá certo? E o ICMS, tem o ICMS, é o imposto estadual, e o governador pode, como... A gente cansa de ver eles majorarem, entra com o projeto, a Assembleia Legislativa vota e se aumenta impostos. O que eu quero não é diminuir imposto, não é diminuir o valor do ICMS, que o ICMS incida sobre o preço na refinaria. Mais de 300 quilos de cocaína foram apreendidos agora à noite no Porto do Rio de Janeiro. Voltamos para lá com Pedro Paulo Filho. Pedro, onde é que essa droga estava escondida? Olha, Lúcio, a cocaína estava escondida em um container que carregava granito e foi descoberta após uma vistoria de agentes da Receita Federal. Os tabletes chegaram ao Rio a bordo de um navio que veio do porto de Suape. A embarcação deixou o litoral sul de Pernambuco há 2 dias. A Receita Federal recebeu informações de que a cocaína havia sido escondida no container ainda no porto de Pernambuco, o que se confirmou na inspeção. Segundo as investigações, a droga seria levada para a cidade de Valência, na Espanha. A suspeita é de que os envolvidos nesse caso tenham ligação com uma facção criminosa que atua em São Paulo. A Polícia Federal vai investigar o caso, Lúcio. Obrigado, Pedro. Em Santa Catarina, as chuvas desta quinta-feira causaram transtornos em vários municípios do Vale do Itajaí, no litoral norte do estado. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 10 cidades são monitoradas por causa do risco de deslizamentos. Em Balneário Camboriú, um homem aproveitou o alagamento para andar de caiaque na Avenida Atlântica. O Parque Beto Carreiro World, no município de Penha, também foi tomado pela água. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os aposentados que continuam trabalhando não poderão recalcular a aposentadoria atual por outra mais vantajosa, a chamada reaposentação. E o Supremo também reafirmou que a desaposentação é ilegal. Neste outro caso, o aposentado que voltou a trabalhar pretendia aumentar o tempo de contribuição. Agora, tanto a reaposentação quanto a desaposentação são ilegais. A PEC emergencial encaminhada pelo governo ao Senado pode reduzir a jornada de trabalho e os salários dos servidores em 25%. O senador Oriovisto Guimarães, relator da proposta, conta quais privilégios essa proposta pretende cortar. Basicamente, tem privilégios hoje no setor do Poder Judiciário, onde magistrados, procuradores e outros recebem
2 meses de férias por ano, além do recesso, o que vai para quase 78 dias. Esse é um ponto que está sendo atacado. Além disso, tem muitos procuradores que também recebem honorários sobre questões em que eles defendem o governo como se fossem advogados privados. Isso também está sendo mudado. Mas a característica principal dessa PEC é dar instrumentos para que os chefes do Poder Executivo Federal, ou seja, o Presidente da República, dos poderes estaduais, os governadores e até mesmo dos prefeitos, tenham instrumentos para sair de uma grande crise orçamentária que se avizinha já para o ano de 2021. Pois é, um desses instrumentos é exatamente isso, redução do salário do servidor público. Vai ser possível reduzir o salário dos servidores? Se a PEC for aprovada, sim. Mas como é essa redução? Ela é temporária e dentro de certas condições. Se trata de uma emergência, ou seja, quando as receitas se tornam insuficientes para cobrir as despesas, é preciso fazer alguma coisa. A PEC prevê uma redução de até 25% do valor dos salários, com a respectiva redução da jornada de trabalho. Apesar da redução do salário, a PEC prevê um bônus ao servidor. Em que casos esse bônus será pago aos trabalhadores? Então, esse bônus não veio do governo, esse bônus foi uma criação do relator, desse que vos fala. O que eu quis colocar na PEC é assim, é a partir, Luiz, da concepção, primeiro de mostrar que nós não somos contra o funcionalismo público. Não existe país no mundo que não tenha funcionário público. Tanto que nós somos a favor, que nós queremos que o governo seja saudável, tenha condições de pagar esse funcionário. E os governos estaduais e federal estão indo por um caminho que os servidores vão ficar sem o salário inteiro. É preciso tomar alguma medida para que isso não aconteça. O prêmio, o bônus é o seguinte, quando o governo fizer superávit primário, seja o governo estadual, municipal ou federal, se ele tiver, no final do ano, uma arrecadação maior do que a despesa obrigatória dele, se sobrar dinheiro, antes de pagar juros de dívida, eu estou propondo que se dê aos servidores um bônus, no final do ano, de 5% do valor desse superávit. O objetivo maior, então, é economizar recursos do Estado com o funcionalismo público. Não é bem economizar, é conseguir tornar o Estado solvente, é conseguir fazer com que o Estado possa cumprir os seus compromissos, né? Seja um Estado da Federação ou seja o governo federal. É dar meios para que o governo continue funcionando, porque se não fizermos isso, vamos ter problemas muito sérios como aqueles que tivemos lá no Rio de Janeiro. Por isso que ela se chama PEC emergencial. O mês de janeiro bateu o recorde de retirada de dinheiro da poupança em todo o país. Os números foram divulgados nesta quinta pelo Banco Central. Vamos a Belo Horizonte agora. Virgínia Nalon, boa noite. O que provocou esse aumento? Boa noite, Lúcio. A queda de juros no início do ano desmotivou os investidores que retiraram mais de 12 bilhões e 300 milhões de reais a mais que depositaram na aplicação. Essa foi a maior retirada líquida mensal da história desde o início da série em 1995. O recorde anterior tinha sido registrado em janeiro de 2016, quando a retirada líquida somou 12 bilhões. Segundo os analistas, o mês de janeiro é o preferido da população para fazer os saques. O dinheiro geralmente é usado para quitar as dívidas das compras do Natal e para cobrir os gastos do início de ano. Em 2019, a poupança rendeu menos que a inflação. A expectativa para 2020 é que o dinheiro aplicado na poupança chegue a quase 3%. Lúcio. Obrigado, Virgínia. E esse movimento de saída da caderneta de poupança impacta diretamente o mercado de ações. Em 2019, houve uma mudança de perfil dos investidores na Bolsa de Valores. O capital nacional superou o capital estrangeiro. Nós temos dois fatores, um nacional e um internacional. O nacional é a queda da taxa de juros básica, a famosa taxa Selic. Como ela está no nível mais baixo da história, então todos os investimentos de renda fixa estão rendendo cada vez menos, inclusive a poupança hoje dá prejuízo, né? Então mudou o cenário de investimentos. Então o investidor brasileiro, ele precisa rentabilizar de uma forma melhor e procura a Bolsa de Valores, a renda variável. Por outro lado, nós temos um cenário internacional extremamente conturbado.
Nós temos aí briga China e Estados Unidos, que agora deu uma apaziguada. E agora, para completar, né, o coronavírus, que acaba sendo um risco global. Então, o investidor estrangeiro, ele acaba tirando o dinheiro de países emergentes, de países que têm mais risco. E isso inclui o Brasil. Por isso que a gente teve essa virada, né, essa mudança no jogo. Então, hoje o investidor brasileiro tem mais dinheiro do que o investidor estrangeiro. O brasileiro está entrando mais na Bolsa de Valores, está investindo mais? Toda vez que a gente tem um cenário de valorização da Bolsa de Valores, isso sempre não é a primeira vez que isso acontece, o investidor começa a procurar, porque ele quer um retorno rápido, ele acha que vai ficar rico rápido na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é um investimento de longo prazo, sempre. Mas agora, por essa valorização excessiva, né? Em 2019 a gente foi o investimento que mais valorizou e 2020 possivelmente também possa ser o investimento que mais vai se valorizar. Então isso atrai o investidor, principalmente aquele de curto prazo. Mas assim como cresce muito rápido, se a gente tiver nos próximos 2, 3 anos um movimento de queda, muito provavelmente muito investidor irá sair da Bolsa de Valores, porque ele não entende que é um investimento de longo prazo. Desde 2014 que isso não acontecia. Isso revela uma mudança na forma de investir? Esse movimento, eu diria que 80% é em função da alta rentabilidade da Bolsa de Valores. O investidor, infelizmente, né, mal educado financeiramente, ele olha muito pelo curto prazo. Então ele vê algo que está se valorizando e corre. Aí começa a desvalorizar, ele tira o dinheiro. Aí começa a valorizar, ele corre de novo para outra coisa. Aconteceu isso já com imóveis, já aconteceu com fundos imobiliários e agora está acontecendo com a Bolsa. O brasileiro precisa entender que ele precisa diversificar e ter um plano, né, um planejamento financeiro e não ficar indo conforme a maré. Isso é muito ruim para os investimentos, que muitas vezes você acaba tendo prejuízo. E nesta quinta-feira, o dólar subiu mais de 1% e voltou a atingir o valor recorde de R$ 4,28. Já a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,72%, fechando acima de 115 mil pontos. E os motoristas que cruzarem a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, vão pagar menos tarifas de pedágio. A redução foi determinada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Em média, os valores vão ficar 5% mais baratos. Os novos preços passam a valer a partir de sábado. A revisão do valor da tarifa se deve à redução do custo de obras e manutenção da via. A concessionária Nova Dutra informou que vai recorrer da decisão por discordar dos cálculos. Nesta quinta-feira, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou a proposta de edital para o leilão da quinta geração de telefonia móvel, o 5G. A Giovana Rizardo volta a falar com a gente. Giovana, como é que vai funcionar? Oi, Lúcio. Olha, é o seguinte, depois da publicação, esse edital passa por consulta pública por 45 dias, depois por uma nova votação para aí ser publicado. Esse leilão, Lúcio, vão ser oferecidas aí 4 faixas de frequência que vão poder ser usadas pelas empresas de telefonia celular e de TV por assinatura. A previsão da Anatel é que esse leilão do 5G ocorra ainda neste ano. As vantagens do 5G para o usuário e também para as operadoras são mais velocidade, conexão em tempo menor, mais conectividade entre as máquinas e a divisão da rede em partes que priorizem aí serviços mais importantes. Hoje as operadoras trabalham de uma maneira mais limitada e com o 5G elas devem oferecer mais ferramentas e também reduzir custos. Lúcio, volto com você. Obrigado, Giovana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou agora há pouco que ordenou o ataque que matou o líder da Al-Qaeda no Iêmen. Qassim al-Rimi foi morto numa ofensiva por meio de drones na semana passada, segundo a imprensa americana. Uma ação semelhante à que matou o general iraniano Qassem Soleimani em janeiro. Em comunicado, Trump disse que o terrorista atuou ao lado de Osama Bin Laden e ainda planejou ataques contra os Estados Unidos. Mais cedo, na primeira aparição pública desde que foi absolvido pelo Senado, Donald Trump disse que o processo de impeachment foi uma terrível provação.
O presidente americano chamou nesta quinta-feira como um dia de celebração e voltou a usar o termo caça às bruxas ao se referir à campanha dos democratas. Trump aproveitou para cutucar a presidente da Câmara, que rasgou a transcrição do discurso do Estado da União na última terça-feira. Segundo o presidente, Nancy Pelosi é uma pessoa horrível. Um diretor do FBI acusou empresas chinesas de roubar tecnologia de empresas americanas. Vamos a Nova York com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você. O que mais ele disse, hein? Boa noite, Lúcio. Christian Wei, diretor da agência americana, foi duro nas palavras e acusou os chineses de ameaçarem a economia dos Estados Unidos no longo prazo. A declaração foi feita em Washington durante uma entrevista coletiva. Atualmente, o FBI tem cerca de 1.000 investigações sobre espionagem e roubo de propriedade intelectual em diversos setores da indústria. Só neste ano, 19 pessoas foram presas por esses crimes. Em 2019, foram presos 24 chineses. Um dos investigados é acusado de tentar contrabandear células cancerígenas para a China. O roubo de tecnologia é uma das preocupações do governo de Donald Trump, que durante as negociações para o fim da guerra comercial com os chineses, pediu aos asiáticos mais fiscalizações. Lúcio. Obrigado, Evelyn. Entrou em vigor nesta quinta-feira parte do acordo comercial assinado entre China e Estados Unidos no mês passado. Vamos voltar a Tóquio com a Cíntia Godoy. Quando essas medidas passam a valer, Cíntia? Bom, Lúcio, a China reduziu pela metade as tarifas sobre importações dos Estados Unidos, incluindo soja, carne de porco e peças automotivas. Esses cortes fazem parte da fase 1 da trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo. Washington também se comprometeu a cancelar as tarifas impostas a produtos chineses, enquanto Pequim prometeu comprar mais bens agrícolas dos americanos. O anúncio ocorre no momento em que Estados Unidos e China tiveram as relações estremecidas por causa do coronavírus. O mercado comemorou a notícia. Vamos falar de eleições americanas agora. Com 2 dias de atraso, 100% das urnas da prévia democrata em Iowa foram apuradas. Pete Buttigieg surpreendeu e apareceu na frente do senador Bernie Sanders. Ele aparece em segundo, mas tecnicamente empatado com o ex-prefeito. O presidente do Comitê Nacional Democrata pediu a revisão dos resultados após denúncias de erros na apuração. Um problema técnico no aplicativo usado para votar atrasou todo o processo. E nesta quinta-feira retornou à Terra a astronauta que ficou mais tempo no espaço. Christina Koch é americana e tem 41 anos. A agente da NASA passou 11 meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Ela já havia entrado para a história no ano passado, quando fez aquela primeira caminhada no espaço só com mulheres. Christina e mais 2 astronautas chegaram em uma cápsula que pousou no Cazaquistão. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens dos assuntos que marcaram esta quinta-feira. Boa noite para você. Programa de abstinência que a ministra ia proibir todo mundo fazer sexo e virou uma confusão. Não é nada disso.